A Fundação COSE hoje tem o prazer de receber Jaime Buarque de Holanda, presidente do Conselho Diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética, para um assunto que eu tenho certeza que te interessa. A gente vai falar muito aqui sobre etanol como combustível, que é a cara do Brasil. Por que é a cara do Brasil o etanol? Bom, de certa forma, o etanol não foi inventado aqui no Brasil como combustível. O primeiro carro que o Ford fez, ainda no século XIX, era a etanol. Os carros chamado Ford modelo Bigode, que eram muito vendidos no início do século XX, usavam etanol também. Mas o que aconteceu é que na crise do petróleo era uma situação dramática. O Brasil altamente endividado, tendo que importar gasolina, ou diesel, enfim, com os combustíveis, porque era um momento que ainda não tinha se descoberto as grandes reservas de campos. Então, o Brasil partiu para o etanol. Foi uma coisa pioneira, mas foi feita de uma forma muito bem planejada. O antigo presidente do Conselho do Instituto era o secretário-geral do Ministério de Indústria e Comércio da época, e foi das pessoas que mais trabalhou nesse assunto. Quer dizer, num primeiro momento, o que se fez foi aumentar a mistura do etanol na gasolina, mas, em paralelo, dentro lá do Centro de Tecnologias da Aeronáutica, se desenvolveram motores a etanol. O motor a etanol é basicamente o mesmo que o motor a gasolina, com algumas diferenças. Ele tem uma taxa de compressão maior, enfim, tem que tomar cuidado para que a água que está disponível nesse chamado etanol hidratado, que é o que é vendido hoje nos postos, então tinha que também tomar cuidado para que não enferrujasse o tanque, coisas desse tipo. Mas, enfim, ao longo de uns 2 anos se desenvolveu a tecnologia. Quando ficou pronta a tecnologia, o governo disse: não, então vamos vender isso. Basicamente, no início, as pessoas adaptavam os carros, quer dizer, pegavam o carro a gasolina e adaptavam, mexiam em algumas peças, e o carro podia funcionar com etanol. E rapidamente os fabricantes viram que eles iam perder muito mercado se eles não viessem com os carros a etanol. Então, lançaram os carros a etanol ali no finalzinho dos anos 70, e ao longo dos anos 80 foi um grande sucesso de vendas. Quer dizer, chegou a se ter um market, uma penetração de mercado de 90%. Quer dizer, muito mais carro a etanol comprado do que carro a gasolina. E sempre pensando em desenvolver essa tecnologia. A tecnologia desenvolveu muito. Quer dizer, os primeiros carros a etanol era famoso, não pegavam quando estava frio, levava muito tempo e tal, mas enfim, todos esses problemas foram se resolvendo ao longo do tempo, e os carros passaram a ser carros muito bons. Era uma queima muito mais limpa, sei lá. A cidade de São Paulo ficou mais limpa, quer dizer, ou seja, havia no Brasil todo um investimento, enquanto havia essa demanda. Quer dizer, foram vendidos mais de 6 milhões de carros, chegou a ter uma proporção de mercado acima de 90%,
aí vem a queda dos preços do petróleo. Aí, com a queda dos preços do petróleo, os fabricantes, então, pararam de desenvolver a tecnologia, quer dizer, e exatamente nesses anos 90, quer dizer, entra a ignição eletrônica, enfim, uma série de novidades para a qual não prepararam o etanol. Exatamente na virada do século, o preço do petróleo de novo dispara subiu. Com a guerra. E aí cresce de novo a demanda pelo etanol no Brasil. As pessoas tinham a memória. O etanol ainda estava barato, mas o próprio governo já falava que acabaria com o programa do etanol, quer dizer, só para você ter uma ideia. Que era pro álcool? Iriam acabar com o Proálcool. Para você ter uma ideia, ali no final dos anos 90, foi criado no Brasil a Agência Nacional, devia ser a Agência Nacional do Combustível, mas chamaram a Agência Nacional do Petróleo. Aí só mais tarde é que puseram biocombustível, não sei, mas bem mais tarde, bem mais recentemente. Mas, ou seja, havia aquela expectativa de que ia acabar o álcool, e a Petrobras vendia muito a ideia de que o combustível realmente do futuro para veículos seria o gás natural. Enfim, o fato é que quando as pessoas foram procurar carros a álcool, o governo, vamos dizer, não havia muito, os fabricantes não queriam investir. Não deu incentivo, né? Com medo de que ia acabar o programa. Acabasse, então eles teriam investido na modernização do motor a etanol. E aí eles vieram com uma solução norte-americana, que é o chamado carro flex. É aquela mania de brasileiro de não só copiar, mas entubar o modelo americano. Então, o que aconteceu? É preciso contar um pouco, quer dizer, a tecnologia flex foi uma tecnologia feita nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam preocupados com... estavam importando muito petróleo, que estavam muito dependentes do exterior para parte dos combustíveis, eles então lançaram um programa que era o seguinte: eles davam incentivos fiscais e de outra natureza para os carros que eventualmente usassem combustíveis produzidos nos Estados Unidos. E nesse momento nasce então o carro flex lá nos Estados Unidos, para ter acesso a esses, digamos, incentivos. Então, de fato, nos Estados Unidos, vamos dizer, quando eles lançaram o quê? O chamado motor flex, que a rigor era um motor a gasolina que quebrava um galho com etanol. E nesse quebrar o galho com etanol significava usar com baixíssima eficiência o etanol. Essa tecnologia chega no Brasil, encontra o etanol com preços muito baixos, e aí eles mais ou menos regularam os motores para que a autonomia de um carro que abastecesse 1 litro de gasolina ou 1 litro de etanol, a diferença fosse da ordem de 70%. Quer dizer, ou seja, o carro abastecido com 1 litro de etanol só andava 70% da distância do carro abastecido com gasolina. Então, como em vários locais do Brasil
esse preço do etanol estava depressionado, até porque a perspectiva era até de acabar com o mundo do etanol. As pessoas compraram os carros nos locais onde o etanol era mais barato, eles compravam sem entrar muito no mérito, quer dizer... era o que estava ali, né? Comprei um carro etanol e está me satisfazendo. Eu estou indiferente em preço, porque eu estou abaixo, aliás, tem até uma vantagenzinha se eu estou abaixo de 70% do preço. E, de certa forma, a entrada do etanol salvou o setor produtor de etanol na época, todo canavieiro, né? Era só a cana, era a única fonte. E cresceu o flex no Brasil. Entre parênteses, nos Estados Unidos também cresceu. Hoje ainda é fabricado muitos carros, mas nos Estados Unidos tem quase tantos carros flex quanto no Brasil. Porque nas regiões produtoras de etanol nos Estados Unidos, o etanol é consideravelmente mais barato. E também na Califórnia, ele ainda tem uma venda importante, porque é um estado que é mais, enfim, preocupado com a questão ambiental. O senhor estava falando sobre essa questão ambiental, que, por exemplo, a Califórnia é preocupada com isso. Num primeiro momento, a gente entende que os carros flex nos Estados Unidos eram um golpe na legislação, né? Então, eu vendia o flex, eu ficava fora daquela cobrança de ter carros limpos. Mas aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, o etanol seria uma parte importante dessa descarbonização, enfim, dessa energia limpa. Isso é verdade. Agora, vamos lembrar que quando foi lançado o flex, se eu não me engano, em 2003, essa pressão, embora já se soubesse, vamos dizer, toda a questão ambiental e não havia uma pressão muito grande por conta do CO2. Isso ganhou mais força mais recentemente. Quer dizer, ou seja, esse não seria um drive para não ter o flex e ter o motor a etanol. Mas, enfim, realmente a grande vantagem do flex foi ter dado esse impulso. Não, o etanol realmente pode funcionar. E você, então, tem um progresso grande na indústria sucro-alcooleira. Com ganhos até em áreas que não eram necessariamente na questão da produção do etanol combustível. Por exemplo, um grande salto de eficiência aconteceu e nosso instituto se orgulha de ter ajudado um pouco a fazer isso acontecer, foi que as usinas de cana se tornaram também importantes geradoras de energia elétrica, usando o bagaço, quer dizer. Então, o que acontecia? Eles sempre usavam o bagaço, a biomassa sólida que sobrava do processo de produzir etanol, eles usavam para fazer a eletricidade e o vapor que precisavam dentro da usina. Então, eles tinham caldeiras muito ineficientes. E aí, a partir de uma iniciativa do BNDES, o setor sucroalcooleiro também virou um importante produtor de energia elétrica. Então, esse conjunto de coisas cresceu muito. Hoje, a produção de etanol por hectare no Brasil é muito maior do que nos tempos passados. Ou seja, houve um revival muito importante, sobretudo do setor de cana. E agora complementado com o etanol vindo do milho. E agora tem a participação do etanol que vem do milho também. Do milho. Hoje já é mais de 20% do etanol
tem origem no milho. Isso é das coisas interessantes. O etanol pode ter várias origens. Quer dizer, na França, por exemplo, o etanol é vendido... Na França tem uma razoável quantidade de carros flex. E em quase 2.000 postos na França, o etanol é vendido de uma forma competitiva com a gasolina. E lá na França ele é produzido a partir da beterraba. E também outras... Enfim, o sorgo também pode produzir o etanol. Tem o milho, tem várias... Ou seja, pode ter várias origens. Mas o Brasil hoje está na frente de todo mundo. Quer dizer, a tecnologia do milho, ela aconteceu nos Estados Unidos porque na medida que começou a ter o carro flex, começaram a produzir o etanol a partir do milho. Quer dizer, foi um processo um pouco diferente do Brasil, que o Brasil cuidou de ter etanol em quantidade suficiente para atender a demanda. E lá nos Estados Unidos, não, eles inventaram uma demanda a partir de ter um carro e dali nasceu o etanol. Hoje, os Estados Unidos produz 2 vezes mais etanol do que o Brasil. Basicamente, o que acontece? O etanol norte-americano, ele é usado para despoluir a gasolina, ou seja, esse uso que a gente tem aqui. Lá, a mistura do etanol à gasolina é da ordem de 10%. Certo. Aqui no Brasil, agora acaba de ser aprovado ser de 30%. Aí a Fiat tinha essa previsão de lançar esse carro em 2020. Ela lançaria em 2016. Certo. E aí, tudo bem, a gente não ouviu falar de mais grandes novidades, até que em 2019 a Fiat anuncia: vou lançar ano que vem um carro otimizado para o etanol, um carro etanol puro otimizado. Já desenvolvemos motor, fábrica de Betim ficou pronta, vai ser fabricado. Aí entra 2020, a crise... Pandemia, não veio de carro, enfim. E, eventualmente, até o controle sai da Fiat e vai para uma empresa que está vindo de fora, a Stellantis. E ela chega no Brasil, vamos dizer, num momento em que realmente o futuro seria 100% elétrico, aí com as várias famílias de carro, desde carro a bateria até carro o híbrido. Aí o híbrido tem várias famílias, o mild hybrid, o full hybrid, enfim. Sem entrar em muitos detalhes... Eu vi numa feira agora um Pulse híbrido etanol com elétrico. Ah, sim. Eles disseram que vão lançar por agora. Esse é o hybrid plug-in. Uhum. Então, mas, enfim, de repente vem uma visão... Aí eu estou falando, eu não sei direito, mas o fato é que esse projeto foi escanteado. Até que no ano passado a Fiat voltou a anunciar que vai lançar o carro etanol. Muito recentemente ela já colocou dizendo que eventualmente ainda em 2025 ela vai lançar alguns carros a etanol. Não serão carros pequenos, porque, se eu não me engano, é um motor 1.3, mas provavelmente, eventualmente, vai equipar carros Jeep ou desse tipo. Agora, eu acho que, voltando então para o etanol como combustível, a importância dele para o Brasil, tanto em termos econômicos quanto
em termos ambientais, eu acho que a coisa importante vai ser a volta do carro a etanol de pequeno porte. Porque seria 1.0. 1.0 ou menos até. Porque isso ele é compatível com a renda, com o bolso do brasileiro, o bolso do brasileiro, enquanto toda a família elétrica, bateria, híbrido plug-in, eles todos, vamos dizer, têm uma tal quantidade de equipamento, e sem falar também em serem mais pesados, eventualmente se for a bateria muito mais pesada por causa do peso da bateria, do que esses carros. Que tem outro atrativo importante, que é o fato de... É fácil, eu não tenho números aqui à mão, já tive no passado, mas 1 litro de etanol fixa uma quantidade enorme de postos de trabalho, de mão de obra. Quer dizer, ou seja, 1 litro de etanol ou 1 litro do competidor dele, que é a gasolina você ainda tem que, hoje, parte dela tem que ser importada. Claro, gera alguma mão de obra do frentista, mas é uma coisa ínfima comparada com o que o etanol faz, ajudando a aumentar o PIB brasileiro. Quer dizer, e, finalmente, a minha sensação é que a novidade que eu confesso que eu não vinha acompanhando, porque até por nunca ter estudado, eu achava que apenas o etanol poderia servir ao chamado motor Otto, que é o motor que consome ou gasolina ou etanol, cuja característica é ter a vela, quer dizer, ou seja, a explosão é feita a partir de uma centelha. Mas eu achava que só esses eram possíveis. Mas o que está acontecendo? Está havendo um forte desenvolvimento de motores que funcionam para abastecer os motores mais pesados usados na agricultura, usado em ônibus, em caminhões, a etanol. As últimas feiras agrícolas, a AgriShow de 2024 e de 2025, que foi agora 2 meses atrás, quase todos os fabricantes, sei lá, a Cummins, a MWM, vários fabricantes estão falando em lançar máquinas agrícolas de grande porte. Aí a gente está falando de coisa pesadas, né? Pesada, parruda. E até a Vale do Rio Doce está trabalhando para usar o etanol em grandes caminhões de minério, que são coisas gigantescas. Então, para eu perguntar isso para o senhor, na sua perspectiva, assim, se pudesse ser um pouco otimista em relação ao nosso país, ao que pode gerar, não só de economia, como o PIB, como também dessa questão da sustentabilidade, o senhor apostaria em que em 4 anos o etanol pode voltar a ser um bom nome? Eu acho que sim. Baseado em quê? Na experiência que foi observada lá atrás, em 79. Num primeiro momento, vamos dizer, os fabricantes não acreditaram muito. Até que a Fiat lança um carro que era apelidado na época do Cachaçinha, foi o primeiro carro que saiu na rua. Mas aí rapidamente veio todo mundo lá atrás, ou seja, foi um boom.
Então, eu acredito, eu estou muito impressionado com esse uso agrícola, porque já são 2 anos, foram 2 feiras que apresentaram, então provavelmente ainda devia ter mais tempo para trás, então já tem uma maturidade. E aí eu acho que, como o combustível etanol é muito superior à gasolina, eu acho que esses fatores vão influenciar não só aqui no Brasil, como também a possibilidade de mandar para o resto do mundo. Hoje a França vende uma quantidade enorme de etanol. Lá tem muitos carros flex. É um etanol feito da beterraba. Tem outros países, se eu não me engano, acho que na Suécia fabricam com alguma outra, não sei se cevada, enfim, algum outro vegetal. A China hoje já está produzindo etanol. E acredito que, então, vários países do Oriente que não têm petróleo, de repente também podem se encaminhar para isso. E sem falar na África, onde existe a possibilidade, vamos dizer, com o grau que já tem de desenvolvimento no Brasil e nos Estados Unidos, no que refere ao etanol do milho, sobretudo, que foi a tecnologia que também foi adaptada com mais sucesso no Brasil, porque usa menos CO2. Então, não sei, eu gostaria de marcar com você uma entrevista para daqui a 4 anos. Está marcada. Está marcadíssima, aliás. Para a gente, então, pegar os números e ver o que aconteceu. Muito obrigada. E olha, você que acompanhou, então, toda essa entrevista, anota aí daqui a 4 anos, a Fundação COS volta aqui para conversar com o Jaime Buarque de Holanda. E se você gostou, faz o seguinte, vai lá, clica, já se inscreve no canal, compartilha, manda para a família, manda para os amigos, para todo mundo do setor. Segue a gente, manda seus comentários, que aí, quem sabe, no próximo assunto pode ser uma ideia sua.